Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Psicometria Online. No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida super pertinente que foi enviada por uma seguidora que diz o seguinte: Bruno, estou trabalhando na adaptação de um instrumento. A escala tem vários fatores, mas eu gostaria de gerar um score único. É possível? Bem, essa é uma dúvida super comum, mas a resposta dela não é tão simples assim. A gente vai destrinchar isso ao longo do vídeo. Antes de começar a explicar, eu queria só contextualizar melhor para vocês. Então, imagina, por exemplo, que você está trabalhando com uma escala de depressão, e essa escala tem 3 fatores, ou seja, os itens desse instrumento se agrupam em 3 blocos. O primeiro bloco seria, por exemplo, sintomas físicos. O segundo bloco poderia ser de sintomas psicológicos. E o terceiro bloco, eventualmente, poderia ser de sintomas comportamentais. Aí a pessoa diz: Bruno, mas eu queria ter um score só de depressão. Será que dá para fazer? Será que eu posso? Por que não posso ou por que posso? Quando eu posso? Então é exatamente isso que você vai entender aqui ao longo desses minutos. Para você entender isso, a gente vai precisar explicar as estruturas fatoriais possíveis, tá? Então, olha aqui o slide. Esse primeiro modelo aqui que você está vendo é o que a gente chama de uma estrutura unifatorial, ou seja, quando o instrumento ele só tem um fator. Isso significa que todos aqueles itens de um determinado instrumento se agrupam em um fator só. Esse não é o cenário da pessoa que nos escreveu, só que você precisa conhecer todos os modelos, tá? Nesse caso aqui, então, a gente tem um fator, que a gente chamou de fator G, tá? Um fator geral. O que você está vendo aqui na tela é o que a gente chama de modelo unifatorial. No modelo unifatorial, como o próprio nome diz, a gente tem um fator só. O fator, caso esse tipo de gráfico não seja de sua familiaridade, o fator ele é representado por essas elipses aqui. Isso aqui seria a variável latente, também denominada fator, e os itens do instrumento são representados por esses retângulos aqui, tá? Então nesse caso a gente tem aqui um fator só explicando todos os itens. Obviamente, portanto, a gente está diante de um cenário onde você vai ter um score único, tá? Como eu disse, não é o cenário base da pergunta, mas você precisa conhecer. Depois, a gente tem aqui o que a gente vai chamar de modelo multifatorial correlacionado. Perceba que no modelo multifatorial correlacionado, primeira coisa, você tem mais de um fator. Provavelmente é esse o cenário que a pessoa está. Então, tem um instrumento e tem vários fatores aqui. Nesse caso, a gente está trabalhando, com um exemplo hipotético de um instrumento de inteligência. Então a gente vai ter um primeiro fator aqui de habilidade verbal, depois a gente tem aqui um outro fator de memória de trabalho, um outro fator de raciocínio visoespacial e depois um outro de velocidade de processamento de informação. São facetas da inteligência, tá? Veja que cada fator aqui explica seus respectivos itens, Então a gente tem aqui, hipoteticamente, 2 itens para cada fator. Por que se chama multifatorial correlacionado? Perceba que em cima aqui das variáveis latentes, dos fatores, a gente tem correlações, que são essas setas bidirecionais. Veja que a gente tem habilidade verbal se correlacionando com memória de trabalho se correlacionando com raciocínio visoespacial, que se correlaciona com velocidade de processamento de informação e assim sucessivamente, tá? Todos os fatores aqui estão correlacionados entre si. Bruno, todas as vezes que eu tiver uma estrutura multifatorial, eu vou ter essas correlações entre os fatores? Não necessariamente, mas muito provavelmente. Por quê? Os fenômenos psicológicos eles não são blocos independentes. Então é muito comum que quando você estiver trabalhando com uma escala que tem mais de um fator, esses fatores eles se correlacionem entre si em maior ou menor magnitude, tá? Por isso que a gente chama esse modelo aqui de multifatorial correlacionado. Se eventualmente você não tiver correlações entre os fatores, não tem problema nenhum. Na hora que o modelo estiver rodando, ele vai mostrar que essas correlações aqui são zero, tá? Zero estresse aqui em relação a isso, beleza? Uma coisa que eu quero que você perceba é que quando a gente tem um modelo multifatorial correlacionado, a gente não tem aqui nenhuma estrutura que me permite, a princípio, gerar um score só. Afinal de contas, o que a gente tem são vários scores, beleza? Aí você pode estar se perguntando, então Bruno, já entendi, quer dizer que todas as vezes que eu tiver uma estrutura com mais de um fator, eu não posso gerar um score único. E não, na verdade a gente tem estruturas um pouquinho mais complexas que você vai ver a partir de agora,
que você pode tentar encontrar um fator mesmo tendo modelo multifatorial, beleza? Vamos lá. A primeira estrutura dessas que eu acabei de mencionar é o que a gente vai chamar de modelos de segunda ordem ou modelos hierárquicos. Perceba que aqui eu continuo tendo os meus fatores aqui de habilidade verbal, memória de trabalho, raciocínio visoespacial, velocidade de processamento de informação. Mas eu tenho uma estrutura nova aqui que é esse fator G, o fator geral. Então, basicamente, o que essa estrutura está me dizendo é o seguinte, olha, eu tenho um fator geral de inteligência que explica os fatores específicos e esses fatores aqui específicos é o que vai explicar os itens. Então, nesse caso, a gente vai ter 4 fatores de primeira ordem e a gente tem um fator de segunda ordem, tá? Então essa daqui é uma estrutura onde mesmo tendo múltiplos fatores de primeira ordem, você eventualmente pode ter um fator de segunda ordem aqui, que seria o fator geral, beleza? Nesse cenário, então, você consegue, se você demonstrar que esse modelo se sustenta empiricamente, você consegue gerar um score único, tá? Agora, qual é o ponto? Esse tipo de modelo de segunda ordem ou hierárquico, ele só deve ser realizado quando se tem pelo menos 4 fatores de primeira ordem. Então, matematicamente, e eu não vou entrar em detalhes do porquê, tá? Senão o vídeo ficaria muito extenso, mas matematicamente você só pode gerar esse fator de segunda ordem se você tem 4 ou mais fatores de primeira ordem, tá joia? Outro ponto que eu quero que você entenda sobre esse tipo de estrutura é que nesse caso aqui, a gente está chamando de fator de segunda ordem ou hierárquico. Hierárquico por quê? Porque você tem aqui um fator, que a gente chamou aqui de segunda ordem, que ele está num nível acima, tá? Então a gente tem 2 níveis aqui de estruturas fatoriais. O primeiro nível, aqui embaixo, e o segundo nível aqui em cima. Eventualmente, você pode se deparar com instrumentos ainda mais complexos, que você pode ter, por exemplo, mais de um fator de segunda ordem, aqui, por exemplo. Então, só a título de exemplo, tá? Você poderia ter esse fator de segunda ordem aqui, explicando esses 2 fatores de primeira ordem aqui, você eventualmente poderia ter um segundo fator de segunda ordem, explicando esses outros 2 fatores aqui, e eventualmente você poderia ter um fator maior aqui, que explica os de segunda ordem, que explica o de primeira ordem, e aí a gente estaria, né, então, diante de um modelo hierárquico, mas não de segunda ordem, de terceira ordem, tá? Modelos complexos, raramente você vai ver esse tipo de modelo, mas é importante você saber que eles existem, tá? Nesse caso aqui, então você está diante de um fator de segunda ordem que poderia gerar um score único para você, tá? Bruno, como é que eu sei se o meu instrumento ele tem essa estrutura? Você precisa testar isso via análise fatorial confirmatória, tá? Mas lembrando que para você testar isso, você precisa ter pelo menos 4 fatores de primeira ordem, beleza? E existe ainda uma outra estrutura que ela é menos conhecida, que são os modelos bifactor. Vamos entender um pouquinho esse gráfico aqui. No modelo bifactor, você vai ter 2 estruturas fatoriais competindo ao mesmo tempo. Então perceba que aqui na parte de cima, você vai ter um primeiro fator de habilidade verbal, que explica seus 2 respectivos itens, o outro fator de memória de trabalho, que também explica seus itens, raciocínio visoespacial, explicando seus 2 itens, e velocidade de processamento de informação, também explicando 2 itens. Só que aqui embaixo a gente tem o fator geral que a gente vai colocar para competir na explicação dos itens. Então, além de ter aqui em cima os fatores específicos, essa é a nomenclatura correta, tá? Fatores específicos. Aqui embaixo a gente vai ter o fator geral também explicando os mesmos itens. O modelo bifactor ele é um modelo de competição e ele vem justamente para responder uma pergunta que para a pessoa que enviou essa dúvida é extremamente importante. O que é melhor? É um fator geral, explicando todos os itens, ou são fatores específicos? O meu instrumento ele é melhor concebido de que forma? Então, basicamente, quando a gente roda um modelo bifactor, a gente precisa entender 3 características principais. Primeiro, qual dessas estruturas fatoriais vai apresentar maior carga fatorial? Ou seja, se o item aqui ele tem maior carga fatorial nos fatores específicos, isso quer dizer que os fatores específicos explicam melhor
esses itens. Agora, se quando você roda o modelo Bifactor, o fator geral apresenta maiores cargas fatoriais aqui, isso vai dizer que o fator geral ele é melhor, ou seja, é melhor entender o instrumento como sendo unifatorial, unidimensional. A estrutura que apresentar maior carga fatorial vai também apresentar melhores indicadores de fidedignidade, confiabilidade, consistência interna. Por quê? Porque quando a gente realiza uma análise fatorial, as cargas fatoriais elas são componentes importantes quando a gente vai calcular a fidedignidade do fator. Então, a estrutura que tiver maior carga fatorial necessariamente vai ter melhor fidedignidade, que pode ser calculada por técnicas como ômega de McDonald's, fidedignidade composta, que levam em consideração a carga fatorial dos itens. Além disso, uma outra informação pertinente quando a gente está trabalhando com os modelos Bifactor é o que a gente chama de variância explicada. A variância explicada basicamente é o quanto aquele conjunto de itens explica do fenômeno de interesse. Então, basicamente, quando você realiza uma estrutura Bifactor, você deve olhar também em consideração a variância explicada dos fatores. O fator que tiver maior variância explicada quer dizer que ele está conseguindo capturar melhor aquele determinado fenômeno que você esteja trabalhando. Essa relação entre cargas fatoriais, fidedignidade e variância explicada ela é geral, ou seja, é difícil você ter uma e não ter a outra, tá? Então, geralmente, quando você tiver uma situação de um modelo, seja o fator geral ou os fatores específicos, ser claramente mais forte do que o outro, você vai ter essa consonância nesses indicadores, tá? Maior fidedignidade, maior carga fatorial, maior variância explicada. Então, voltando para a pergunta, quando é que eu posso calcular um score único para o meu instrumento? Você basicamente pode fazer isso em 3 cenários. O primeiro é se de fato o seu instrumento for unifatorial, ou seja, só tiver um fator só. O segundo cenário são os modelos de segunda ordem, onde você vai ter os fatores de primeira ordem e você vai ter um fator geral ali que explica esses fatores de primeira ordem, lembrando que para esse modelo de segunda ordem você precisa ter pelo menos 4 fatores de primeira. E depois você pode computar um score único para o seu instrumento quando você estiver diante de um modelo Bifactor, sendo que nesse modelo Bifactor quem tem a predominância dos scores é o fator geral que vocês estão vendo aqui na tela. Quando esse fator geral explicar melhor os itens em termos de cargas fatoriais, quando esse fator geral tiver maior variância explicada quando comparado com os fatores específicos e quando esse fator geral tiver uma fidedignidade melhor do que a dos fatores específicos, tá? Esses são os 3 cenários onde você consegue ter um score único. E quando é que você não deve calcular um score único em um instrumento com múltiplos fatores? Quando você não tem uma estrutura fatorial que lhe dê indícios de que isso existe. E muitas vezes as pessoas pegam e fazem uma análise de fidedignidade, ou seja, simplesmente pega todos os itens do instrumento, testa, por exemplo, um alfa de Cronbach ou um ômega de McDonald's, uma fidedignidade composta, encontra uma fidedignidade alta e diz assim, olha, todos esses itens aqui se agrupam, então eu posso criar um score único. E isso é um grande erro, é um erro metodológico e eu quero que você entenda o porquê. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, tá? Imagina que você tem um determinado questionário e esse questionário ele mensura depressão em um fator e ansiedade em outro fator. Imagina que cada um desses fatores é composto por 3 itens. Então você vai ter aqui 3 itens de depressão, você vai ter aqui 3 itens de ansiedade e perceba que aqui, nesse exemplo hipotético, depressão e ansiedade estão fortemente correlacionadas entre si com a correlação de 0,86. Quando você tem 2 estruturas fatoriais que são fortemente correlacionadas, pode ter certeza que esses itens aqui, eles também são fortemente correlacionados. Então, se você faz uma análise de, por exemplo, alfa de Cronbach, fidedignidade composta, o resultado, se você agrupa todos os itens, vai ser um resultado alto. Por quê? Porque todas essas medidas de fidedignidade, elas se baseiam na correlação que os itens têm entre si. Então, se você coloca itens de fatores diferentes, mas se esses fatores forem empiricamente relacionados, os itens também vão ser relacionados e isso vai gerar uma fidedignidade alta. Só que a gente não pode simplesmente juntar fatores apenas porque a fidedignidade deu alta.
Por exemplo, se eu junto depressão com ansiedade e crio um score único, esse score vai ser o quê? Qual é o construto subjacente? É saúde mental? E será que daria para eu chamar saúde mental apenas do somatório de depressão e ansiedade? Ou será que saúde mental é compreendido de outra forma? Então você percebe que quando você junta fatores distintos, eventualmente você pode estar criando um score único que não faz sentido teórico. E isso acontece muitas vezes quando as pessoas tomam essa decisão de criar esse score único baseado exclusivamente na correlação entre os itens, tá? Então isso é um erro metodológico, você não deve fazer isso, beleza? Então só para recapitular e fechar esse vídeo, se você está trabalhando com uma escala que tem mais de um fator, veja, primeiro, se eventualmente você testa uma análise fatorial confirmatória em um fator só, ou seja, testa um modelo unifatorial, veja se os índices de ajuste permitem isso. Não permitiu? Então veja se você tem fatores suficientes para eventualmente você testar um modelo de segunda ordem. Deu certo ou não deu certo? E por fim, você pode testar também o modelo bifactor. Lembrando, e esse é um ponto importante, que diferente do modelo de segunda ordem, o modelo bifactor não tem número mínimo de fatores. Obviamente precisa ser mais de um, né? Então você precisa ter 2 fatores específicos e um fator geral ali para competir entre si, tá joia? Então a partir de 2 fatores você consegue rodar um modelo bifactor, beleza? Então era isso, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você ficou com dúvidas, comenta abaixo. As dúvidas de vocês vão trazer insights para os próximos vídeos, tá joia? Um grande abraço, fica bem.